Em Direito, cursos que vão levar você ao mercado de trabalho. Faculdade Andreotti, Opção Tech. Venha buscar conhecimento em uma faculdade que está entre as melhores de Maringá. Faculdade Andreotti, Avenida Brasil 3434, fica no primeiro piso do Shopping Center Brasil. E o telefone e o WhatsApp 44 4001 7777. Falou em faculdade, falou Andreotti. Azul FM. Nosso amigo Devanir, professor Devanir, professor de cursos profissionalizantes. Vamos falar sobre cursos profissionalizantes. E nós temos duas modalidades novas agora, né, Devanir, aqui na Faculdade Andreotti, que o Devanir vai coordenar aqui para nós, que é o curso de manutenção de ar-condicionados, instalador e manutenção de ar-condicionados, e o curso de eletricista, que o Devanir vai explicar e falar quais as vantagens e o porquê de fazer esse curso, né, Devanir? Então eu queria que primeiramente você se apresentasse aí para os ouvintes, né? E na sequência explicar sobre os cursos. É isso aí. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco nesse momento. Meu nome é Devanir, como o Marco já disse, estou nessa área aí de cursos técnicos e profissionalizantes, qualificação, aperfeiçoamento, já faz mais de 12 anos. Na área da construção civil, a gente está basicamente, já faz cerca de 30 anos, né? Como construtor, depois trabalhando aí nessa área como professor. Tem formação na área de pedagogia, vários cursos técnicos, na área de administração também. E estamos aí para somar, né? E sempre tentando trazer para os nossos alunos uma aprendizagem mais significativa, que é o mais importante para todos, né? É isso aí, Devanir. Tem que trazer para o pessoal qualificação, né? As pessoas preparadas, elas têm mais possibilidade de ser mais assertiva, de ter um resultado melhor, de prosperar mais, né? Meu pai dizia assim que ele falava que ele não trabalhava, que ele exercitava o conhecimento dele. Porque trabalhar é quando você fala para uma pessoa, vai lá, faz um buraco. Aí a pessoa vai lá, faz o buraco e ele nem sabe por que ele está fazendo aquele buraco, né? Ou vai lá e carrega aquele monte de terra, aterra aquele local. Ele vai lá e aterra aquele local. Então ele está trabalhando. Mas quando você vai instalar um ar-condicionado, um exemplo, né? Pegar o exemplo do curso aqui que você vai coordenar. Vai fazer uma instalação elétrica, vai instalar um ar-condicionado, você está ali colocando a cada ponto no seu lugar, cada fio nas suas ligações corretas, você está exercitando o teu conhecimento. Sim. E exercitar o conhecimento é aperfeiçoar também, né? Porque você vai aperfeiçoando, você vai vendo maneiras mais práticas, mais fácil, mais rápidas de executar com segurança e com qualidade. Sabe, Marcos, é uma coisa muito importante nesse sentido. Você disse tudo aí, né? Às vezes os pais, a gente com senso comum, ele dizia algumas frases que servem muito para a vida. É muito importante isso para o aluno. Às vezes o aluno ele não pode tá fazendo algo que ele não sabe do que se trata. Não tem aquele conhecimento técnico total. Funciona assim. Durante muito tempo a gente trabalhou ensinando, dando as aulas em cima do conteúdo. Certo. Hoje a gente desenvolveu um método que é bem mais interessante, que é trabalhar as capacidades. Por exemplo, para você instalar um ar-condicionado, o que é preciso saber? Quais são as capacidades que precisam ser desenvolvidas? E isso eu estou falando desde as capacidades mínimas, como você saber como subir uma escada para colocar a unidade interna, ou ter as capacidades técnicas mais complexas, que seria, por exemplo, o conserto de uma placa interna ali, de uma unidade interna. Então, isso que a gente busca com a apresentação das capacidades é trazer para o aluno uma aprendizagem com um contexto mais próximo do mercado, analisando o perfil profissional de cada um, ele entender de uma forma prática quais são todas as capacidades inerentes àquela profissão, àquela prática. Dessa forma é aquilo que eu te falo, é como Alzo Bell escreveu, né? A gente busca uma aprendizagem significativa, sem deixar falhas. E aprender a fazer fazendo, né? Aprender a fazer fazendo. Que é o mais importante, né? Porque às vezes na teoria, a hora que chega na prática, a pessoa se depara
e fala, e agora? E agora? Detalhe, né? Tem detalhes Sim. que na prática acontecem e na teoria não acontece, né? Tem que ter um casamento aí, né? É importante. Fundamentação. É importante a teoria, é importante a prática. Tem que ter um casamento entre as duas para que elas sejam entrelaçadas e não sejam desconectadas. A prática sem fundamentação, né? Não existe. Não tem. E uma coisa que eu falo para os ouvintes aí, para todos, né? Os alunos, a gente está sempre falando. Invista no conhecimento. Né? Às vezes, quantas coisas na vida a gente fez investimento em outra pessoa, em outras coisas e jogou dinheiro fora. Quando a gente investe em conhecimento, esse é um capital cognitivo, capital cultural que ninguém tira de nós. Não. Isso aí Ainda bem que não inventaram uma forma, né, de se roubar conhecimento da mente humana. Só Alzheimer. Então, o resultado da história. A melhor maneira de se investir hoje é investir em você mesmo. E os cursos aqui em questão, a gente fez uma análise do perfil profissional na nossa cidade. São as demandas do momento. Por exemplo, o curso de ar-condicionado, estima-se hoje, a nível de Brasil, que são mais de 28 milhões de aparelhos. E se você pensar, há um ano, 2020, no início da pandemia, tinha uma estimativa de 23 milhões. Ou seja, são um crescimento de 5 milhões, basicamente, nesse período. E olha que a gente estava num período complicado, financeiramente, né? Questão desse problema de saúde. Estima-se que daqui para frente, o ar-condicionado está virando um aparelho cada vez mais acessível. Com a energia solar, isso vai ser muito mais prático, né? Muito mais caro, porque justamente mais barato o problema, né, com o ar-condicionado seria o consumo. É o custo do consumo. O custo do consumo. Agora, com essa questão da gente trabalhar mais energias renováveis, energia mais barata aí, né? Energia limpa, a tendência é que isso aí vai lá para cima. Isso. Entendeu? Então, Devanir, eu queria que você falasse um pouco do contexto, do conteúdo do curso de ar-condicionado, né? Manutenção, instalação de ar-condicionado, que a manutenção, ela gera uma mão de obra constante, né? Porque sempre tem que estar fazendo manutenção, limpeza, né? Sim. Preparando, né? E a maioria das pessoas, não é nem por questão de conhecimento, mas por questão de tempo de fazer isso, tem que terceirizar esse trabalho para alguém. E já que vai terceirizar para alguém que tenha qualificação. Então eu gostaria que você falasse do conteúdo do curso de ar-condicionado e depois nós vamos falar de eletricista. Sim, muito importante a gente ressaltar, deixar claro que os nossos cursos aqui vai ser pautado dentro das normas técnicas. Então não tem nada de achismo, entendeu? Nada daquele só de conhecimento próprio, não. É pautado dentro das normas técnicas. O que isso significa? Que a instalação feita por um técnico preparado e que trabalha dentro das normas são instalações com garantia. Né? Quando se faz fora das normas técnicas vigentes, a pessoa perde a garantia. Então, o curso de ar-condicionado vai ser um curso bem completo. Né? Começando desde o início, sobre a história do ar-condicionado, você saber de onde surgiu, conhecer e entender o ciclo da climatização, isso é essencial. Né? E passo a passo, você entendendo como funciona para você estar adquirindo o aparelho certo. Porque o aparelho não é assim tão simples igual as pessoas pensam. Às vezes a pessoa vai lá na loja e compra um aparelho para instalar em casa. Não, os aparelhos têm uma potência que a gente mede em BTUs. E essa potência aí, dentro da norma, tem uma forma de você estar calculando ela. Não é só ir comprar uma máquina, entendeu? Então você tem que verificar a capacidade térmica do ambiente, as fontes geradoras de energia dentro daquele ambiente, o número de pessoas naquele ambiente, o tamanho do ambiente, em termos de área, em termos de volume, para daí você estar indicando um aparelho que seja ideal para aquele ambiente. E você vai aprender tudo isso no curso, passo a passo, desenvolvendo todas as capacidades e chegando ao ponto de você se tornar um instalador com excelência. Porque instalador tem bastante por aí. Eles fazem um serviço mais ou menos, às vezes aprendeu sozinho ali, né, com alguém, mas o instalador com excelência, isso é difícil você encontrar no mercado e esse é o nosso alvo. Certo. Né? Desenvolver essas capacidades para que a pessoa seja, né, um profissional do perfil que o mercado busca. No curso de ar-condicionado vai aprender
Primeiramente, a escolha do aparelho, desde a escolha do aparelho, Sim. a instalação desse aparelho, Sim. certo? A detectar se tem instalação elétrica suficiente também para o aparelho. Com certeza. A manutenção do aparelho, tá? E o conserto do aparelho. É isso? Com certeza. Isso. Então é um curso completo, né? É um curso completo, é um curso rápido, assim, não é um curso muito longo. E você tem a oportunidade de ver todas essas fases que o Marco estava falando, né? Desde o início, desde a parte de introdução. E na introdução vai ser importante, você já vai ficar sabendo tudo que você vai aprender ali durante o curso, né? E vai conhecer cada detalhe aí do processo, desde o processo de fabricação para entender como que funciona, como que é montado o ciclo ali dentro de cada uma das máquinas, conhecer todo o processo de higienização, que as pessoas não sabem, mas o ar-condicionado em casa, sujo, parado ali, ele é uma das fontes de armazenamento de bactérias, vírus, ácaros, todo tipo de coisa. Para quem tem alergia é terrível. Então, essa limpeza aí tem que ser periódica. Então, vai aprender cada um desse passo a passo e fazer isso de uma forma que não danifique a máquina, que não suje a casa do cliente, que às vezes vai lavar uma máquina, faz aquela sujeira. Isso. Ou instalar, né? Mesmo, faz justamente, estrago, né? Na instalação, vai aprender a verificar, isso que você citou é muito importante, se ali tem a energia, né, adequada para aquele aparelho. Às vezes uma pessoa compra um aparelho de 220 e sem conhecimento instala numa casa que é 127. Às vezes você é convocado para ir lá para verificar, né, o que está acontecendo. Chega lá, você consulta o aparelho lá, comprou o aparelho errado para o local. Não está dentro adequado com o tipo de energia que ele tem em casa. Então, tudo isso. Tem que levar tudo em consideração e isso aí, né, tudo dentro de um planejamento, onde vai ser desenvolvido o conhecimento passo a passo aí. Uma vez um instalador de ar-condicionado foi instalar um ar-condicionado no escritório meu, ele até paisagista ele era, porque não tinha a saída da água do ar, que ele libera uma água, o dreno, né? Não tinha como ele jogar para fora. Ele falou, o senhor compra um vaso da planta tal, assim, que ela se ambienta bem aqui, a gente coloca a mangueirinha aqui, vai arregando ela. Eu achei interessante, falei, o cara além de instalador de ar-condicionado, ele é paisagista também, né? Então, assim, o paisagismo dele ali, né, para o ambiente, para poder até resolver a deficiência. Inventou um ajuste na hora para não perder o cliente. Isso. Então, assim, é interessante isso. Mas o importante, isso é uma brincadeira, mas o importante de tudo isso é aprender tudo dentro das técnicas, né? Tevanir. Parece brincadeira, mas quando a pessoa não, por exemplo, não tem o conhecimento adquirido ali correto, ele cai nessas pegadinhas. O ambiente, ele proporciona pegadinhas para o instalador. Sim. O instalador que é preparado, ele consegue se virar com isso aí. O instalador que às vezes ele não tem todas as capacidades desenvolvidas, ele esbarra numa coisa ou na outra. Aí acontece isso aí, a gente está brincando aqui, mas é uma falha grave. Colocar uma planta dentro da casa da pessoa para o dreno ficar pingando. Para resolver. Tem muita coisa assim. No escritório foi. Isso não é mentira, não. Isso é fato. Foi no escritório assim. meu. Isso aí é que ele tem que chegar a analisar. Outra coisa é os equipamentos que ele tem que ter, né? Porque para fazer um buraco na parede, para não causar sujeira, para poder fazer de forma adequada, que não fique grande, que tenha que depois quebrar, rebocar, mexer com cimento e tal, para ele poder fazer as coisas bem adequadas, ele precisa, porque muitas vezes o cara vai instalar um ar-condicionado, não foi deixado aquela caixinha, ou deixou a caixinha no lugar errado, né? Às vezes o pedreiro instalou a caixinha no lugar errado, que não dá a altura correta do teto para o ar, para poder ter a drenagem, ou para poder passar a tubulação de cobre lá, né? Para fazer o que é necessário ser feito. Sim. Então, assim, esse conhecimento vai aprender tudo. Tudo isso aí que você está falando está na norma técnica. Tudo isso aí a gente vai trazer o conhecimento. Inclusive, é importante a gente ressaltar aqui que a primeira coisa que a gente tem que verificar e fazer com que o técnico adquira são as capacidades socioemocionais, que é muito importante, porque afinal de contas você está levando uma pessoa para fazer uma instalação, a pessoa está instalada dentro de uma casa, tem família, tem pessoas ali, né? Então tem tudo isso aí, e além disso a preocupação que, primeiro de tudo, tem que pensar na saúde e na segurança, tá? Então, nesse curso também vai ter noções de NR6,
para falar sobre os equipamentos de produção individual Certo. e coletiva. NR10 para falar sobre risco. Esses dias eu vi uma reportagem aqui no programa aqui em Maringá sobre uma pessoa que, acho que no Imperial, subiu em cima para fazer a instalação, acho que teve um vazamento de água, que ele rompeu o cano lá sem querer, e aí em contato com a fiação, a pessoa morreu eletrocutada em cima do telhado lá. Então, o que nós vamos trazer também? Noções de NR10, para a pessoa evitar choques elétricos, noções de NR35, que às vezes o ar-condicionado ele é instalado, principalmente a unidade externa, é instalado numa certa altura. Então, o instalador tem que ter noção de tudo isso aí. Quando você contrata, às vezes a família contrata para uma pessoa para fazer a instalação, ela não tem noção de que ela está contratando. Se ela contrata um técnico com excelência, que tem conhecimento das normas, que toma cuidado com o processo na hora de instalação, para cuidar de forma primordial da sua saúde e segurança, você está levando um risco lá para sua casa. Isso. Entendeu? Então, isso é importante. Quando se faz um curso como o que nós estamos ofertando, a pessoa consegue desenvolver com segurança, né, e com conhecimento técnico. Isso aí é melhor para todos, para quem está contratando e para quem está executando o trabalho. Muito bem. Devanir, vamos falar um pouco do curso de eletricista. Sim. Olha, hoje a função eletricista no mercado de trabalho, ela é primordial. Tudo demanda energia elétrica, né? Hoje você não consegue fazer nada, a gente não estaria conseguindo fazer esse programa aqui, não conseguiria mandar nada para o ar se não tivesse a energia correta para ligar todos os aparelhos que nós temos aqui. Então, o técnico hoje eletricista, ele é utilizado o tempo todo e a demanda é muito grande. No máximo que você às vezes analisa e fala, tem bastante eletricista. Mas se você analisar os eletricistas que tem no mercado, quantos têm condições de desempenhar essa função com total responsabilidade, segurança e conhecimento técnico? É muito difícil você encontrar. Procura hoje, se você ligar agora, por exemplo, for sondar e pesquisar na internet, for encontrar eletricista e você começar a fazer um questionamento com eles, você vai ver que tem um percentual grande que não tem conhecimento técnico algum. Então essa é a importância. O curso de eletricista é um curso bem completo. Você vai iniciar ali aprendendo sobre as fontes geradoras, entendeu? Hoje nós temos no Brasil aí várias fontes geradoras, às vezes as pessoas nem sabem as fontes que produzem a energia no Brasil. Como que essa energia é transportada, como que ela é convertida para poder chegar na nossa casa, né, no padrão que a gente recebe aí. Aprender todas as normas técnicas aí, né, as NBR, a NBR 5410 é uma bem famosa aí, dentro da eletricidade predial, que ela vai definir todo o levantamento. Marco, às vezes a pessoa não sabe, né? Mas em Maringá, por exemplo, eu trabalho muito aí, ando muito em Maringá, às vezes eu vejo muitas casas com problema, porque ela cria, tipo, tem uma energia de 127 em casa. As pessoas não sabem, mas um padrão monofásico 127, a capacidade máxima dele chega a 12 mil watts. Certo. Às vezes você coloca em casa um chuveiro, hoje em dia tem chuveiros que chega a 7.500 watts. Um chuveiro. Ele já consome quase tudo. Quase tudo. Ou o que sobra para a casa inteira. Aí a pessoa vai ligar um micro-ondas, às vezes liga um ferro de passar roupa, que é outro também, que consome demais. Aí aquece os fios e consome mais energia. No caso da minha finada mãe, ela gostava muito de construir. Aí na casa dela, ela tinha um padrão 127, teve uma época que tinha 3 chuveiros na casa. 3 banheiros construídos, né? Aí acontecia aquilo que acontecia muito antigamente. Ligava-se 2 aparelhos lá, a chave tac na rua, caía. Desligava, entendeu? E outra coisa, muitas casas antigas não têm aterramento, que é uma coisa muito importante, né? Às vezes você liga um computador em casa, não tem aterramento nenhum, você está correndo o risco de perder seu equipamento. Muitas casas mesmo. Certo. E as normas estão se atualizando. Você pode observar que as peças já são fabricadas para essa questão do terra. Vai chegar um momento em que vai se exigir a troca de fiação dessas casas para que todas, não só a troca de fiação, mas que seja adicionado aí o fio terra para poder... Isso aí vai acabar se tornando obrigatório. E acaba tendo que trocar, porque a fiação também tem uma vida útil, né? Tem. A fiação, gente, para quem não sabe como que funciona, às vezes é meio complexo, mas quando você coloca um aparelho na tomada, os elétrons circulam dentro daqueles fios condutores.
E aí, a potência do aparelho vai determinar a quantidade de elétrons que vai circular ali dentro. Não sei se já aconteceu com você, né? Talvez não, né? Outro patamar. Brincadeira, mas... mas às vezes, é muito comum, às vezes, aquele chuveiro lá no banheiro começar a esquentar o fio, ficar preto ali no pé. Já aconteceu, né? já. O que é aquilo ali? O chuveiro está pedindo 5.000 watts. O fio condutor que ele tem ali consegue passar no máximo 4.000. É como se ocorresse um inchaço. Quando você machuca a pele e o corpo manda aquela quantidade de anticorpos, fica tudo inchado ali para poder resolver aquela inflamação. Acontece assim também. Você está puxando uma quantidade de elétrons que não cabe dentro daquele fio condutor. Certo. O que é que vai acontecer? Você vai causar resistência. Você sabe que quando o chuveiro seu esquenta, dentro daquela aguinha ali tem uma resistência. Algo que faz com que a energia não passe. Ela para ali, ela fica tentando passar. Isso faz o quê? Gera um calor, energia térmica. Aí, resultado da história. Quando aquele fio não tem essa capacidade ali, vai esquentar, ele vai com o tempo ressecar. Por isso você estava falando. Com o tempo de uso, o ferro de passar roupa mesmo, as pessoas não colocam em tomada específica. Só para o professor entender, a gente chama as tomadas de 2 tipos. TUGs, que são as tomadas de uso geral, e TUIs, que são as tomadas de uso específico. O que são essas tomadas de uso específico? São as tomadas para os aparelhos que têm mais potência. Então, o ferro de passar roupa, às vezes em casa a pessoa liga em qualquer tomada. Se coloca uma torneira na cozinha quente, a pessoa pensa em colocar um disjuntor a mais, não, enfia na tomada que está perto ali. São todos aparelhos que não podem ser colocados em tomadas comuns, né? As pessoas não sabem, essas tomadinhas que a gente tem em casa é 10 amperes. Às vezes você compra um aparelho de 15 amperes e enfia nela. Então tem tudo isso aí que para a pessoa adquirir esse conhecimento técnico, ele vai ver detalhe por detalhe. Você observou um pouquinho que eu falei aqui, que não é tão simples trabalhar com energia elétrica. Então é primordial você sentar para discutir esse assunto. Eu falo discutir porque o professor não é o detentor de todo o conhecimento. Ele está ali para mediar esse conhecimento, para provocar, para que você tenha essa intenção e de uma forma ordenada você consiga adquirir essas capacidades para você estar fazendo isso com saúde, segurança e com conhecimento técnico, que é suma importância, né? E depois desse conhecimento, tanto no curso de eletricista, quanto no curso, qualquer curso, né? Mas tanto no curso de eletricista, que nós estamos falando aqui hoje, ou de instalador de ar-condicionado, é importante a gente ressaltar que esses 2 profissionais estão em extinção, né? Principalmente profissionais de qualidade. Mas você não acha hoje nem o de qualidade, nem o sem qualidade. Você tem que aguardar. Se você se programar a instalar um ar-condicionado em março, provavelmente ele vai ficar pronto no inverno. Porque o que vai acontecer? O eletricista, o instalador vai na tua casa, chega lá, o instalador vai falar, olha, precisa de um disjuntor tal, com uma fiação tal, para que eu possa instalar o ar. Geralmente o instalador de ar-condicionado não mexe na parte elétrica. Ele se profissionalizou para aquilo, ele não faz. Se ele puder, a maioria. Se ele fizer os 2 cursos, né? Se ele fizer os 2 cursos, ele completa esse, certo? Mas é muito raro isso, né? Então, ele vai acabar falando para que você busque um eletricista. O eletricista vai ligar para o eletricista, ele vai gastar aí uma semana, 10 dias para ir lá ver o serviço. E é muito comum isso, viu? Te pedir a fiação, te pedir as coisas, e aí você vai adquirir, ele vai voltar. Nisso já deu 20 dias, 25 dias para ficar pronto aquele disjuntor, aquele local, né? Muitas vezes tem que o pedreiro vir instalar aquela caixinha para poder ter a caixinha de energia? A caixinha... Aí a gente chama de infra. A caixinha que vai ali no ar para que entra a tubulação, que sai o dreno, a gente chama de infra. É uma infraestrutura para o ar-condicionado. Isso. Tá? Aí... Você sabe que na maioria das casas comuns não tem isso aí, né? Não, o profissional vai ter que chegar lá, furar a parede, vai ter que furar um buraco, vai ter que passar os cobres para baixo. E outra coisa que as pessoas não têm conhecimento, entre uma máquina e a outra, tem uma distância dos tubos de cobre. Mesmo que ela tiver costa a costa aqui, você não pode botar 30 centímetros de cobre ali e instalar uma na outra. Isso. E se você contratar um profissional sem conhecimento, é isso que ele vai fazer. Ele vai economizar cobre. Ele vai economizar cobre. Ele não tem conhecimento técnico, ele vai fazer aquilo ali. Certo. Ele vai pensar assim, ó, tá unido uma máquina com a outra, acabou. Mas os aparelhos, né? Geralmente quando você compra um aparelho novo aí,
você tem que estar olhando o manual ali, porque cada aparelho vai exigir uma distância mínima da questão de tubos de cobre. Olha que Aí você tem que fazer um loop atrás das máquinas ali. Por que isso aí? Para manter a pressão. As máquinas também trabalham com pressão. A pressão é a condensação, né? Tem a condensação, né? Ali é o ciclo, né? Então tem a pressão, tem a parte... Se for explicar o ciclo é meio demorado. Vai ser o curso. Mas a unidade externa faz essa condensação. Certo. Que quando está passando o gás ali, ela trabalha essa condensação. Vai transformar isso aí no fluido refrigerante, que é líquido, que vai andar por dentro da tubulação, vai chegar na unidade interna, que vai soprar isso aí. Nesse momento aí, antes, ela vai passar por uma válvula que derruba a temperatura. Vai chegar quase zero lá. A serpentina interna vai estar ali bem geladinha. Vai se soprar o ventilador sobre e vai fazer a troca de ar do ambiente. Então vai entrar, ela faz isso aí. Ela capta o ar do ambiente, a temperatura do ambiente, sopra sobre aquela serpentina e transforma aquilo lá. É uma coisa genial. Eu gostaria de ter inventado o ar-condicionado. Legal. É genial. E o importante é que essas duas profissões elas têm uma remuneração relativamente satisfatória. Aí você tocou num ponto interessante. Porque você não consegue, o cara que vai na tua casa para instalar ou fazer a manutenção do ar-condicionado, ele não tem valores menores de 200. Ele só fala de 200 para lá, né? Não tem. Se a pessoa tiver com as ferramentas certinhas, tiver com as capacidades desenvolvidas, ela consegue instalar vários aparelhos no dia. Então, é assim, gente, depende do trabalho de cada um. Porque uma das melhores formas de propaganda é a boca a boca. Então, o cara fala, eu tenho instalado... Porque todo dia acontece isso. Sim. Às vezes as pessoas pedem para mim, eu tenho um instalador... Às vezes o pessoal fala, eu tenho um instalador bom lá, de ar-condicionado, você não quer usar ele para instalação lá na sua casa, né? Eu conheço, passo contato, aquela coisa toda. E vai rodando isso aí. Isso. Então, se você tiver com a carteirinha de cliente montada ali, meu querido, ganha-se muito. Teve uma reportagem alguns anos atrás, que causou até uma certa discussão aqui em Maringá, porque disseram que o instalador ganharia mais do que médico. Tudo depende da quantidade de aparelho que você tenha para instalar e depende do médico também, mas... Eletricista eu acho que ganha, porque eletricista ganha por ponto, né? Por ponto, e o ponto não é a caixinha, né? É cada ponto que tem dentro, cada pontinho que tem dentro daquela caixinha, né? Então tudo depende da quantidade de cliente que você tem. Mas é claro que hoje a gente estava falando lá no início sobre a demanda, né? Então a lei da oferta e da procura. Então se procura muitos profissionais com excelência no mercado. Isso é muito difícil achar mesmo. Sim. E outra coisa, a gente está falando de capacidades socioemocionais. Você tem muitas pessoas enroladas aí. Às vezes você combina uma coisa com um profissional. Gente, nessa área de construção civil é muito comum. Você combina, o cara não aparece no dia. Entendeu? O cara inicia o trabalho, não termina, some. Se você pagar ele antes, você não pega. Então, o resultado da história. É muito importante a gente trabalhar também isso, para que a gente consiga formar profissionais que sejam comprometidos, que tenham a ética profissional, que tenha tudo isso. É claro que você vai ter a personalidade de cada um, o caráter de cada um, mas é importante a gente discutir esse assunto, Marcos. Às vezes muitos cursos deixam isso de fora, e é muito importante você tentar discutir isso com o cidadão, fazer com que a pessoa seja um pouquinho melhor. A gente está numa crise de responsabilidade. Eu acho que a gente já está numa crise com relação ao ser humano hoje em dia. Então, profissional é complicado. Então, você tem que discutir tudo isso. E realmente, gente, vale a pena investir, tá? Mesmo que você... se você tem o seu ar para instalar em casa, ainda assim vale a pena investir no curso, porque você vai estar deixando basicamente o seu conhecimento de forma gratuita. O investimento que você faz no curso, você retira. Olha, eu já tenho colega aí que falou... O curso aqui, se o cara instalar 3 ar-condicionados na casa dele, ele pagou o curso. O ar-condicionado. E se for um eletricista? Não, eletricista ele paga numa casa, ele paga. Uma casa hoje é mão de obra para você fazer uma casa simples hoje aí, um eletricista vai cobrar de mão de obra seus R$3.000. Então, numa casinha simplesinha, pequenininha, ele já pagaria, já sobraria o curso. Com certeza. Então, aquilo que eu falei no início, gente, invista em você. Conhecimento que a gente investe na gente. E eu fiz muitos cursos na vida. Todas as oportunidades que abriram ali, eu entrei. Por quê? Porque é um investimento que você tem em você. Se eu precisar hoje, por exemplo, polir meu carro, eu já fiz curso no passado. Eu faço isso direto. Compro a coisinha ali, já tem a minha máquina lá,
Quando você paga para fazer um polimento, você paga caro. E eu, por exemplo, faço. Então, o resultado da história. Invista em você. É isso aí. Entendeu? Invista E em hoje você. os equipamentos cada dia estão mais perfeitos, né? Se busca, né, cada dia inovação. Os ar-condicionado mesmo, todo dia se está inventando um aparelho novo, um aparelho que seja mais compacto. Ó, a gente ainda tem uma coisa que está se inventando, trabalha isso todo dia. As máquinas nossas acima de 30 mil BTUs hoje em dia, ainda são um monstro instalado ali na parede. Sim. Enorme. Então, cada dia, né, esse dia mesmo eu verifiquei um prédio aqui em Maringá, não vou citar, né, onde é, mas os ar-condicionados são de canto, são compactos, são pequenos. Sim. E a capacidade já chega, entendeu? Que bom. Então, se você não estudar, meu querido, você não consegue acompanhar a tendência do mercado aí. Então, tem que estudar, tem que correr atrás do conhecimento. Essa é a melhor forma, né? Aliás, né, Marco, educação é tudo. Tudo, né? tudo. Sem preparação, não consegue chegar a lugar nenhum. Né? Já se foi essa época daquela questão só prática, né? Porque tem que ter fundamentação. Sem fundamentação não consegue, porque os aparelhos cada dia vêm com mais tecnologia, os aparelhos cada dia vêm com mais preparação, com mais perfeição. E para se utilizar eles, instalar, ou até mesmo utilizar uma furadeira, uma parafusadeira, né? Que são aparelhos simples, né? Uma serra, tem que ter todo um cuidado. E de segurança também, né? Quantos acidentes de trabalho diariamente acontecem? Vários acidentes de trabalho e coisas assim, né? Que a gente tem que desenvolver essa atenção para estar o tempo todo ali atento ao que está fazendo, né? É isso aí. E as normas vai trazer isso, é aquilo que eu falei, tudo com base nas normas técnicas, nada de achismo, aí você atinge a sua excelência aí. Né? Devanir, agradecer aqui da tua presença aqui, tá? Agradecer também de você ser nosso coordenador, né? Que vai levar esses cursos com bastante excelência, de qualidade, que nós temos esse título, né? De ser excelência em profissionalizar. Estamos há 26 anos profissionalizando pessoas aqui em Maringá. É a maior escola técnica profissionalizante de Maringá, com cursos de qualidade. Nosso certificado é aceito com bastante facilidade, porque as pessoas sabem que os alunos que passam por aqui, eles aprendem a fazer fazendo, né? Eles aprendem a fazer na prática, atuando, colocando a mão na massa, saem daqui com responsabilidade, com conhecimento ético. Acontece de um ou outro escapar, porque aí vem da questão cultural, de padrões que ele recebeu na infância. Mas isso é uma outra história. Isso né? Então vamos ter que marcar outro dia. Vamos ter que marcar um outro dia. Nós temos cursos técnicos em várias áreas. O pessoal entrar no nosso site www.faculdadeandreotti.edu.br, né? Ou ligar no 4001-7777, falar com um de nossos atendente, orientador ali, né, para que possa orientar o melhor curso para aquilo que a pessoa está procurando, porque as pessoas às vezes têm que ter aptidão, né, para fazer aquele curso. E muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade aqui na Azul FM. Muito obrigado, pessoal da Cong aí, a Carla que está nos acompanhando aí, da agência Cong de publicidade e marketing. E nós da Faculdade Andreotti estamos aqui aguardando você para fazer esse curso, para se matricular, esse curso e outros mais, né? Entre lá no site, busque informação, se capacite, né, para esse mercado de trabalho. As vagas de emprego são inúmeras. Maringá é uma cidade que tem muitas vagas de emprego. E tem muita gente desempregada, mas porque não tem qualificação. A qualificação é muito necessária para que você possa se encaixar no mercado. E aí você não vai estar trabalhando, você vai estar exercitando o teu conhecimento, exercitando a tua experiência e aperfeiçoando. Porque sempre vai ter NRs novas, que vão ter normativas novas, vão ter aprendizados novos, porque a tecnologia, ela vem, nós temos dificuldade de acompanhar ela, né? Mas temos que acompanhar, cada um na sua realidade, na sua profissão, que nem o Cláudio aqui na rádio, né? Ele tem que acompanhar a tecnologia, porque sempre está mudando. Você, na tua área aí de instalação elétrica, de instalação de ar-condicionado,
e outros mais, né, que você atua, é importante você estar atualizando para trazer esse conhecimento também para os alunos e os alunos saem daqui bem preparados. Muito obrigado a todos, muito obrigado e um excelente e abençoado dia. Obrigado.